Presidente, eu vou abordar um assunto que ele é reiteradas vezes discutido aqui e que foi objeto, a semana passada, de uma reunião dos governadores do Nordeste e foi tratado, ao meu ver, de forma muito objetiva, muito precisa, com um diagnóstico muito correto da situação. E, no primeiro momento, os governadores lá, eles fazem uma advertência da urgência que se deve ser tomar uma posição uniforme sobre a questão da segurança pública, fazendo um apelo ao governo federal para que, diante do avanço das ações das facções criminosas, que os governadores atribuem como sendo o fator preponderante no aumento dos assassinatos, das mortes violentas, dos assaltos, e que isso exige, por parte do governo federal, uma decisão, e em comum acordo com os governos do Estado, para que elas tenham repercussão, não só a nível nacional, mas inclusive internacional, e que seja uma atuação conjunta e uniforme. E eles propõem algumas medidas que eu considero que são relevantes e que vou enumerá-las aqui. A primeira das medidas é a criação de um Plano Nacional de Segurança. Esse Plano Nacional de Segurança exige um orçamento próprio, como fonte e valor designado, sem contingenciamento, sem ser retido posteriormente, coloca no orçamento, quando vai liberar, não pode ser isso, então corta uma parte, então ele estaria acima disso, e de forma que garantisse um efetivo combate ao tráfico de drogas, às organizações criminosas e ao tráfico de armas também, que abastece o exército de traficantes, cada dia que passa mais poderoso, mais violento. Outra medida proposta é a ampliação dos presídios federais, presídios de segurança máxima, de tal forma que ele isole as principais lideranças das organizações criminosas para que esses presos eles possam cumprir as penas integrais nos presídios federais e perder o elo que tem com aqueles que realizam fora dos presídios, sobre as suas ordens, as suas ações criminosas. Iniciar, é a terceira medida, uma urgente discussão com os estados, com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal, sobre a implantação de bloqueadores de sinal celular em todos os presídios do país, pela constatação que boa parte dos crimes praticados, eles recebem a ordem de dentro dos presídios, que a maioria deles, inclusive, o que é um desafio à autoridade, eles são controlados pelas facções criminosas. E um ponto também de recrutamento dos novos presos que chegam lá. Alguns deputados já abordaram isso com muita clareza, que a pessoa muitas vezes comete um crime de menor poder ofensivo e termina indo para o presídio, chega lá, ele vai ser cooptado por uma das facções criminosas e termina se agregando ao tráfico de droga. E numa situação como essa de desemprego, já sai para lá com uma função específica de ser um distribuidor. E com isso, só o Comando Vermelho estima-se que tenha hoje um contingente de 10 mil homens. Uma boa parte deles na cadeia, mas o resto solto, traficando e cooptando outras pessoas, principalmente adolescentes, para compor esse crime, que são exatamente os que mais morrem nas lutas, nas brigas que existem entre essas facções. Estimular o Congresso Nacional a rediscutir as leis penais, compreendidas pela sociedade como uma das causadoras da impunidade, que estimula os criminosos e deixa a população cada dia que passa mais indignada com o fato de sempre que ocorre, ou quase sempre, a prisão desses traficantes, eles já são reincidentes, já estiveram presos e conseguiram, com uma rapidez impressionante, se libertar das suas penas ou saírem sem cumprir as penas. E um debate, por fim, no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público sobre o funcionamento do sistema de segurança de justiça no tocante à segurança pública, especialmente quanto aos presos provisórios, penas alternativas, audiências de custódia,
casos de reincidência múltipla, etc. Para ir separar também nisso aí, porque muitas vezes os reincidentes e aqueles violentos são beneficiados por penas alternativas e voltam a praticar os crimes. E que isso termina fragilizando o sistema e deixando que se perpetue essas ações criminosas. Eu acredito também que aqui no Ceará, o governo Camilo Santana tomou medidas que são muito importantes para fortalecer o combate ostensivo, o combate mais forte, mais duro contra o crime que desafia o poder do Estado no dia a dia. E entre essas ações, destaco que recentemente foi feito lá em Canidé, quando foi entregue mais uma das equipes do Batalhão de Polícia do Raio. Esse Batalhão do Raio, aonde ele existe, há evidências concretas que ele consegue inibir muito as ações dos marginais, até aqueles que são os responsáveis pelos pequenos delitos, devido à rapidez com que eles se deslocam, devido às ações preventivas, inclusive como eles se comportam, agindo no intuito de identificar o marginal antes que ele cometa o ato criminoso. E então ele é importante e o governo tem se comprometido de ampliar esses batalhões e além do Canidé, que foi agora contemplado com isso, a minha região foi a primeira lá em Juazeiro, depois o batalhão previsto ainda esse ano para Aracati, para Morada Nova, para o Crato e para Acaraú. E no próximo ano, outras 16 unidades serão implantadas e novos policiais contratados. E eu quero aqui apresentar algumas sugestões que acho que podem vir a contribuir também nesse combate contra o crime organizado. Diversas vezes, os deputados aqui já propuseram, e eu acho que essa deve ser um dos pontos que a gente deve se pegar, isso aqui a Assembleia Legislativa pode dar essa contribuição concreta, a CPI do narcotráfico. Ora, existe um consenso quase comum de que é o narcotráfico que está por trás dessas grandes ações, desse controle dos presídios, desse choque entre as quadrilhas disputando o comércio das drogas, e isso, a morte entre eles faz com que, inclusive, aumente essa quantidade de crimes letais intencionais, o recrutamento de jovens para a marginalidade, e a gente pode dar uma contribuição. A Assembleia pode ajudar com essa CPI. Eu acho que a gente deveria fazer uma reflexão sobre isso. O deputado Wagner já propôs isso, outros deputados falaram sobre o assunto, mas a gente deve sair do debate. Deputado Santana, se possível, me permita uma parte, meu amigo. Pois não, deputado Roberto. E para a prática. Eu defendo que essa CPI seja implantada. É um instrumento que a gente tem que pode nos permitir identificar a cabeça dessa serpente. E é um papel que nós temos a condição de cumprir com bastante êxito. E acho que devemos centrar nossas energias e reunir nossas forças nesse sentido. E eu queria acrescentar ainda mais uma outra questão que eu acho que é importante. Estou reivindicando que o governador avalie a possibilidade de anistiar os policiais civis que estiveram envolvidos na greve do ano passado. É um direito legítimo da categoria, todos foram motivados por defender a justa remuneração para si e para suas famílias, e é necessário que haja, agora que vem a medida da média da Polícia Civil do Nordeste, é um incentivo sem dúvida nenhuma, mas é fundamental que haja essa repactuação com a categoria, para que eles possam trabalhar de forma harmônica e possa, enfim, assim, realmente ampliar o combate. Deputada doutora Silvana, ampliar o combate ao crime organizado. Eu vi aqui, no terceiro ponto, os governadores dizem o seguinte, que é evidente que as ordens de muitos crimes partem de dentro dos presídios, aí pedem os bloqueadores. Mas se a Polícia Civil tivesse o guardião, que é um equipamento que permite acompanhar essas comunicações entre o presídio e a parte externa, ficaria muito mais fácil e muito mais simples para ir e agir onde o crime está se executando. Uma outra reivindicação que a gente coloca é que esse aparelho guardião seja comprado mais deles e que sejam feitos no interior do Ceará pontos de apoio para que os policiais possam ter mais equipamento e mostrar sua capacidade de agir antes que o crime ocorra. Então, anistia para o pessoal da Polícia Civil para que eles possam repactuar como um todo e desempenhar melhor o seu trabalho. Era isso. Obrigado, presidente.